Meus irmãos, estamos diante desta palavra mais uma vez, magnífica, maravilhosa. Como no domingo passado, que foi uma palavra muito rica para nós, hoje também Deus nos dá aqui a sua palavra, como alimento para nós, como força para nós na nossa caminhada. Nós temos acompanhado nos últimos domingos, sempre a experiência de algum profeta do Antigo Testamento. Profeta Amós, profeta Jeremias. E hoje, vimos aqui uma experiência de fé, de confiança em Deus, do profeta Eliseu. Pode desligar esse negócio aí. Eu mandei o Léo desligar, eu acho que ele passou mal lá, né? Do profeta Eliseu. Quem foi Eliseu, gente? Profeta de Deus, mas ele foi um catequizando do profeta Elias. Grande profeta Elias, que tinha uma escola de profetismo. E Eliseu era companheiro de Elias. E ele vai ser o sucessor do profeta Elias. E olha, gente, que coisa bonita aqui na primeira leitura do livro dos Reis. Veio um homem trazendo seu alforje para Eliseu, o homem de Deus. Profeta de Deus é conhecido como homem de Deus. Pães dos primeiros frutos da terra. Este homem chegou até o profeta Eliseu e apresentou os primeiros frutos da terra. Pães de cevada. Eram 20 pães. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas ele, o servo, respondeu: como vou distribuir tão pouco para tanta gente? 20 pães para tanta gente. Eliseu disse de novo: dá ao povo para que coma. O profeta fala com autoridade, não é? Dá ao povo para que eles comam. Mas são só 20 pães. Como que vai matar a fome desse povo? Com 20 pães apenas. Mas o profeta de Deus confia em Deus. Ele tem a sua esperança em Deus e não nos homens. Por isso ele, com essa confiança, ele vai fazer com que aquele servo distribua aqueles 20 pães para aquela multidão, para aquele povo faminto. Pois assim diz o Senhor, o profeta: comerão e ainda sobrará. A palavra de Deus diz isso. Comerão e ainda sobrará. Então o profeta Eliseu toma posse desta palavra e vai dizer: faça o que estou pedindo para fazer. Dê os pães para o povo. Ah, mas são só 20. Não importa, não importa. Todos comerão e ainda vai sobrar. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Por isso que o tema da missa da hoje, da liturgia, é a partilha. Olha aqui no Evangelho, meus irmãos, a multiplicação dos pães. Jesus realiza este sinal, não é nem chamado de milagre, é um sinal. Porque só vai acontecer essa multiplicação quando aquela multidão que está diante de Jesus, orientados pelos discípulos, vão aprender a partilhar o que tem. Não importa o que cada um tem, meus irmãos. Às vezes a gente fica pensando assim: se eu ganhar na Mega Sena no final do ano, na Mega da Virada, aí eu vou fazer isso, fazer aquilo, aí eu faço o salão paroquial novo, né? Aí eu vou ajudar um, vou ajudar outro. E a gente se esquece que a ajuda acontece com aquilo que a gente tem. E quando nós apresentamos para Deus, o pouco que temos torna-se muito, é a multiplicação. Porque Deus abençoa
quando nós colocamos com confiança os dons, quando nós oferecemos. A gente não pode ser egoísta, querer tudo para mim, isso é meu e pronto, acabou. Olha, aqui no Evangelho, aquela grande multidão estava diante de Jesus e uma outra multidão estava chegando. E Jesus viu aquilo e o que nós vamos fazer? Fez uma provocação aos discípulos. O que é que vamos fazer para matar a fome desse povo? Filipe já foi falando logo. O que nós vamos fazer? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um? Nós não temos dinheiro para isso. Ele já foi tirando o time de campo, não é? Não dá. Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Essa é a pergunta de Jesus. Onde vamos comprar? Filipe já disse, não temos dinheiro. O que a gente tem é muito pouco. Porque Jesus e os discípulos, eles tinham uma sacolinha, né? Eles faziam uma coleta entre eles. Qualquer moedinha que eles ganhavam, eles colocavam em comum. Judas Iscariotes era o chefe tomava conta da sacola. Bom, nós não temos o suficiente para comprar pão para todo esse povo. Aí, um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, chegou para Jesus e disse assim: está aqui um menino, uma criança, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, 2 lambari. Não é aqueles pintadão grande, não é aqueles douradão assim. 2 lambarizinhos, ó. Criança, claro, né? 2 bagrinhos, né? Pequenininho, né? 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Esse menino tem isso daqui. É o que Jesus estava esperando acontecer. É isso, olha minha gente. Primeiro, um menino significa o quê? O pequeno, o menor, o humilde, o simples, o pobre. Não foi um dono da rede de televisão, não foi que apareceu lá. Não, foi uma criança. Que no tempo de Jesus, as crianças nem eram contadas. Não se contavam. Assim como as mulheres também. Por isso que fala de 5.000 homens, porque mulher não contava e nem criança. Então não tinha somente 5.000 pessoas ali naquela multidão. Tinha mais 5.000 mulheres, mais não sei quantas crianças. Era uma multidão muito grande. Meus irmãos. Então André apresentou, aqui está um menino. Ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas olha o que ele fala. O que é isso para tanta gente? Quantas vezes a gente faz a mesma coisa, não é mesmo? Eu não tenho nada. Ai, padre, eu sou tão pobre. Ai, padre, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não sei o que, não sei o que. Uma reclamação, uma murmuração de tudo. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho. Eu não posso ajudar aqui porque eu não posso. Eu não tenho. Ninguém é tão pobre que não tem nada para oferecer. É isso que Jesus quer ensinar àquela multidão. Como nós vamos fazer para esse povo saciar a fome? Vamos ensiná-los a partilhar. E começou com o menininho, com o menor, que tinha só 5 pães e 2 peixes. Nós não podemos esconder aquilo que a gente tem, dizendo, isso aqui é meu, é suficiente para mim, eu não posso partilhar. Meus irmãos, a gente lembra aqui como era a nossa vida na roça, não é? Quem é da roça aqui foi, né, da roça, sabe? Como que era a nossa vida na roça? Havia tanta solidariedade entre os vizinhos, não é? Quando o vizinho matava um porco, levava um pedaço para a gente. Quando o porco berrava lá, gritava, falei, opa, hoje vai ter porquinho para nós, né? Daí a pouco chegava a comadre, vinha trazer um pedacinho.
E quando a gente matava também um porquinho, tinha que levar outro pedaço. Partilhava. Quando faltava sal, óleo em casa, sei lá, ia no vizinho. Pó de café, né? Ia buscar. Empresta aí, não é? Não, minha filha, não precisa devolver não, tá aí, né? Leva o pozinho de café para você fazer o cafezinho. A gente partilhava. E aquelas famílias grandes que tinham 11 filhos, 14, né? A dona Jerusa, que mora aqui em cima, de vez em quando ela vem aqui na missa, 28 filhos ela teve. 28. Era a coisa mais linda, aquele monte. Quando ia para a roça, aquele monte de gente, aquela mulher parecia um formigueiro, não é? E ela criou esses 28 filhos. Hoje, para nós criar um, é difícil, não dá. E olha que alguns não querem ter filhos mais. É casar, mas não quer ter filho. E eu digo aqui, hein? Ó, jovens que vão se casar aí, estão querendo casar. Se não quer ter filho, casamento nulo. Nulíssimo. Casou à toa, porque é casamento nulo. Porque uma das finalidades do matrimônio é a prole, é ter filhos. É a bênção de Deus. Criava-se aquele monte de filhos, né? E era uma solidão. Um usava a roupa do outro, não era mesmo? Não era, Maria? Usava a saia da irmã, usava chinelo, e andava descalço, carção, né? Usava aqueles carção de saco que a gente usava, um do outro. Nós partilhávamos. E às vezes tinha uma misturinha só. 3 sardinhas para 10 comer. É um fiapinho para cada um. Partilhar, tem que partilhar. Hoje nós somos egoístas. Ninguém quer partilhar. Por isso, pais, ensinem os vossos filhos a partilharem. Ensina. Olha, a gente vê por aí, né? Eu tiro pela minha família. Às vezes, sobrinhos, né? Que tem o quarto cheio de presente, de tudo quanto é coisa. Meu Deus do céu. Distribui um pouco, dá um pouco isso. Porque senão a criança fica egoísta. Tudo é meu, tudo é meu. E não partilha, não dá. Ensina seu filhinho, sua filha a doar uma boneca para uma criancinha que às vezes não tem. É assim que começa, meus irmãos, nós transmitimos o amor. É assim. Começa de pequeno, começa em casa. O problema é que estamos acomodados. O pai vive no mundo individualista, a mãe também. E o bendito celular hoje, né? As nossas crianças não brincam mais. Tudo no celular. Por isso eu acho bonito que, pelo menos as crianças estão aqui na igreja correndo. Que lindo, viu? Pode deixar. Eu não acho ruim, não. É bonito. Assim, se as nossas crianças viessem mesmo para a igreja, ficassem correndo para lá e para cá, não tem problema. Criança tem que brincar. Não ficar em celular. Olha lá, esses joguinhos benditos que tem aí, não é? Então nós estamos entrando no mundo assim, estamos vivendo um mundo assim, egoísta, individualista. E Jesus então ensinou aqui o povo a partilhar. Meus irmãos, Jesus, não fica pensando que Jesus pegou os 5 pães ali e os 2 peixinhos e fez assim, deu um soprão, né? E virou 500 mil cestos de pão. Deus não é assim. Deus tem poder para fazer isso? Tem, claro, que Deus pode fazer. Só que Ele não vai fazer. Porque o milagre começa a acontecer a partir de nós. Nós vamos apresentar o que a gente tem. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Aquela multidão, cada um tinha alguma coisa. Um lá tinha um pão com ovo, o outro tinha não sei o quê, outro tinha um pão meio seco, outro tinha um pacotinho de bolacha, o outro tinha não sei o que mais, né? Vamos partilhar. Porque se cada um comer o seu, aí vai faltar. Não vai dar para todo mundo. Mas se nós colocarmos tudo em comum, cada um, pacote de bolacha aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não esqueço, no meu primeiro ano aqui, no meu aniversário ali naquele, que eu dancei a noite inteira lá. Aquilo lá foi um milagre da partilha. Cada um levou alguma coisa, levou um prato, né?
E a gente vê muito isso também na zona rural. De vez em quando eles fazem isso. Cada um leva um prato de comida, alguma coisa, e depois da missa, vamos partilhar. Todo mundo come e ainda sobra. É igualzinho o que aconteceu aqui no Evangelho. Olha o tanto de pão que sobrou, meus irmãos. 12 cestos, mas sobrou um monte. Todo mundo comeu, todo mundo ficou saciado. Aconteceu um milagre, sim? Isto é milagre, isto é milagre. O milagre da partilha. Não teria acontecido milagre nenhum. O povo ia continuar com fome se eles continuassem egoístas, cada um pensando em si, só indo atrás de Jesus como se Jesus fosse Por isso que quando quiseram proclamá-lo rei, ele saiu de lado. Não, eu não quero ser rei assim, como os políticos que fazem assim, não é? Promete isso, eu vou fazer. Não, Jesus é diferente. Ele saiu de lado, ele foi sozinho para um monte, ele se retirou quando eles queriam proclamá-lo rei. Esse título de rei Jesus não quer. Esse rei assim, não. Jesus quer reinar a partir da cruz, meus irmãos, a partir da cruz. Por isso ele não ficou lá. Fez com que o povo entendesse o que é o milagre da multiplicação e da partilha. Ensinou as pessoas a serem solidárias, a um ajudar o outro, acreditar nesse milagre. Por isso está aqui a nossa comunidade. A nossa comunidade, meus irmãos. O milagre acontece aqui em Caiuá. Eu dizia de manhã que em todas as paróquias que eu passei, aqui eu estou vivendo uma experiência maravilhosa, de uma verdadeira partilha. Mas é um povo maravilhoso. E aqui a gente tem visto muito a solidariedade, a partilha, principalmente no dízimo. Uma comunidade que acredita nessa partilha, nesse milagre. Então eu louvo a Deus, porque aqui é um exemplo concreto do que nós estamos vivendo aqui no Evangelho de hoje. Olha que comunidade solidária, minha gente. É só abrir a boca. Nossa Senhora, não é? Isso é bonito. Então louvado seja Deus por essa comunidade